Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Lígia Pamplona falando, eu sou a idealizadora do Método Pamplona. É um prazer estar aqui essa noite, 1º de fevereiro de 2022, juntinho de vocês para esse webinar. E vamos falar sobre metas, sim, por quê? Porque ainda dá tempo de você fazer o que você precisa, tá? Para esse ano não passar em vão. Então, talvez janeiro tenha passado muito corrido para você, então eu vou trazer aqui algumas sugestões para que você consiga tirar seus projetos do papel e começar a agir em prol dos seus objetivos. Vamos lá. Primeiro de tudo, para fazer mudanças profundas em sua vida, você precisa de inspiração ou de desespero. Essa frase é do Anthony Robbins. Ele é um treinador de alta performance o mais famoso dos Estados Unidos. Ele tem, inclusive, um documentário na Netflix, chama Eu Não Sou o Seu Guru. E vale a pena vocês conhecerem. Ele tem um método de trabalho um pouco mais direto. Mas nessa frase, ele traz o que por trás? Uma mensagem de que, normalmente, a gente fica esperando que, muitas vezes, até mesmo responsabilizando outras pessoas pelas mudanças na nossa vida. Mas nós podemos nos inspirar nas pessoas e aquilo nos gerar algum insight, alguma coisa e passar a fazer algo, né? Tomar uma decisão. Mas muitas vezes mesmo, e eu vejo isso ao longo da minha carreira profissional, são mais de 15 anos trabalhando com pessoas, perdão, que muitas vezes a mudança só vem a hora que a água está batendo, movidas por desespero. Tanto é que hoje o Método Pamplona, ele visa ensinar a educação empreendedora para quem quer empreender, seja por oportunidade ou por necessidade. Porque essas são as duas rotas, normalmente, que de uma maneira bem ampla as pessoas agem, mas começam a empreender. Mas aqui, então, o que eu quero que vocês reflitam? De que maneira vocês podem tomar decisões ou então esses objetivos que talvez você até esteja procrastinando ou não parou ainda para pensar realmente da melhor maneira possível para você realizá-los? De que maneira você pode fazer isso a partir de agora? Para que esse ano de 2022, nós estamos aí com quase 2 anos, né? Com toda essa pandemia rolando. E a gente, então, o que pode fazer de diferente? Para que não seja mais um ano em vão, para que esse mês de janeiro que passou seja só um mês e não o ano inteiro que você olhe e fale, putz, eu não fiz nada de novo, tá bom? Então, vamos entender algumas coisinhas. Essa daqui é uma pirâmide montada, chama Hierarquia de Necessidades, feita por esse psicólogo americano Abraham Maslow. E ele traz esse conceito de que nós temos numa base de necessidades, coisas fisiológicas, indo até o topo para a realização pessoal. E o que acontece é que, eu gosto dessa frase dele também, a história da raça humana é a história de homens e mulheres se subestimando. Muitas vezes, os nossos objetivos, eles estão apenas na base, apenas em pagar as contas, garantir comida e água comida, alimento, o básico, vestuário, essas coisas, uma casa, garantir a nossa sobrevivência em segurança. Sendo que muitas pessoas, então, com o passar do tempo, começam a se sentir desmotivadas ou então sem sentido naquilo que estão fazendo, achando que estão sendo subutilizadas, estão aquém de realmente das suas potencialidades. Então, normalmente começa, muitas vezes também pelo desespero, essa busca por um sentido maior, uma utilidade maior, e o termo que está em voga no momento é o propósito, trabalhar por um propósito definido. Então, esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de contribuição social para você, para os outros, de que você não está deixando a vida te levar e você realmente está fazendo algo que tem um objetivo, deixar um legado, passar essa sua passagem nessa terra não ter sido em branco, isso é muito importante. Então,
vamos olhar como que têm sido os seus objetivos até aqui. Será que eles estão apenas realmente nessas necessidades mais básicas, mais primárias? Ou então você realmente está conseguindo olhar lá na frente, se propor coisas diferentes, indo além? E o que é importante, então? Que a gente comece trazendo algumas provocações. Então, o que é importante de verdade na minha vida? E aqui eu gostaria que você começasse fazendo esse exercício, listando pelo menos 15 itens. E aí vale toda a área da sua vida. Então, familiar, pessoal, espiritual, vida social, vida, hobbies, contribuição social, educação, enfim, não importa. Começa a listar aí quais são os 15 itens que são importantes de verdade na sua vida. Ou então, coisas, por exemplo, que você não abra mão. Eu, Lígia, gosto muito, né? Então, minha família é muito importante, o meu trabalho é muito importante, estudar para mim é muito importante, estar com os meus amigos é muito importante, meus cachorros, viajar é muito importante. Enfim, comece a listar várias coisas aí que são importantes para você. Feito isso, o que nós vamos fazer? O que é importante para os próximos 90 dias? Então, olhando essa sua lista de pelo menos 15 itens que você escreveu, quais desses itens eles são cruciais para você para os próximos 90 dias? E aí, lembre-se que nós estamos falando de metas, ok? Então, exercício físico, saúde, né, são áreas que eu não falei antes, são importantes nesses próximos 90 dias. Selecione quantos itens você achar que realmente são importantes dentro desse período, tá bom? E na sequência, o que nos próximos 90 dias precisa sair do papel e você se compromete a fazer? A ideia é que você realmente vá fazendo um funil, um filtro de mais de 15 itens, você selecione alguns para dar foco nos seus próximos 90 dias e quais que realmente é questão de vida ou morte que você se compromete que nesses 90 dias você vai fazer, tá? Então, filtre quais são eles que realmente precisam acontecer dentro desse período, que nesse momento da sua vida, porque talvez alguns deles realmente nem tenham sentido se não forem feitos nesse começo de ano, né? Então, depende muito do que você estiver anotando aí, de quais tipos de objetivo você estiver se propondo. Tudo bem? Considerando isso, eu gosto muito dessa outra frase. Também é de um... No caso, ele não é um psicólogo, ele é um administrador, um professor, inclusive da administração moderna, referência nas universidades até hoje, que é o Peter Drucker. E ele fala o seguinte: não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. E aqui vale tanto para algo que não é coerente com o seu objetivo de 90 dias, mas ou com algo que simplesmente esteja roubando a sua atenção, rolando feed no Instagram, enfim, exemplos de coisas que estão te distanciando dos seus objetivos. Então, a ideia de você começar já olhando para esses números, esses itens, é que você consiga ter mais clareza também, mesmo que ainda de uma maneira talvez até um pouco superficial, mas que você consiga ter por onde começar, um norte, tá bom? E aqui não vou trazer muitos detalhes, mas houve um estudo em Harvard, uma universidade americana, uma das mais famosas do mundo, top 2, se não me engano, do mundo, inclusive dos Estados Unidos, em que, quando se falava de metas, de definição de objetivos e cumprir, 83% dos entrevistados não tinham objetivos definidos. 14% tinham objetivos, mas eles não estavam escritos. E apenas 3% tinham seus objetivos escritos. E o que acontece quando a gente olha para esses números? Os que tinham um objetivo, mas não escreveram, né, então esse grupo 2,
tinha 10 vezes mais sucesso do que aqueles que sequer tinham algum objetivo definido. Só que os que tinham não apenas os objetivos, mas também haviam escrito, eles tiveram 3 vezes mais chance de sucesso do que o segundo grupo. Então, ou seja, quer se colocar aquela coisa de facilitar para que a coisa se torne realmente realidade, tire da cabeça e coloque no papel. Não deixe no campo da imaginação, não deixe ficar só uma voz na sua cabeça falando, nossa, eu preciso fazer aquilo. Se comprometa, tire, coloque, né, materialize isso com um lápis, uma caneta dentro de um papel, ou num Word, enfim, não importa. Mas transforme isso em algo que você externalizou. E quando a gente fala de objetivos, é muito importante também pensar o seguinte. Essa frase é de um dos presidentes americanos, Abraham Lincoln. Se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, passaria 6 afiando meu machado. O que isso quer dizer? Quanto mais você se planejar para aquilo, você parar e pensar sobre, realmente considerar todos os cenários possíveis, considerar os aspectos que realmente vão fazer a coisa acontecer, vão garantir maior eficiência depois. E não que você fique num ciclo sem fim de recomeçar, ou então parando muitas vezes no meio do caminho porque você não se preparou para aquilo. Quantas vezes você já saiu de casa que ia fazer alguma coisa e simplesmente esqueceu o documento em casa ou algo do tipo, e você teve que voltar, e só o fato de você ter que voltar, às vezes um trânsito, às vezes o seu horário estava curto, e isso já desanda muita coisa. E dependendo do assunto, talvez te desanime e você até desista. Então, isso é muito importante, que a gente entenda que planejar, parar e olhar para suas metas, definir, pensar sobre, não é perda de tempo, é estratégico, tá? Isso vai te impulsionar, tudo bem? Então, o que acontece? Eu trouxe uma ferramenta da administração que talvez você que esteja empreendendo, começando agora nesse mundo, não tenha tanta familiaridade, tá? Eu aprendi isso na faculdade e eu trouxe aqui numa imagem que é uma imagem horizontal, uma imagem de linha do tempo. Mas, na verdade, talvez você encontre essa imagem muitas vezes num formato de círculo, tá? Como um ciclo que sempre recomeça. Aqui é uma sigla em inglês, né? P de plan, planejar, D de do, fazer, C de check, checar, A de act, agir corretivamente. E aqui a minha ideia nessa apresentação e nessa imagem na horizontal é de trazer o seguinte. Olhe aqui nessa imagem em amarelo, você vai ver que dentro dela tem algumas barras, né, laranjinhas, que estão na diagonal e uma curva. Quando você olha pela linha de cima amarela, né, pela base dessa, aliás, pelo topo dessa imagem do retângulo amarelo, você vê nesse primeiro quadrante do P, o P bem em cima está bem pequenininho e a base dele é mais larga, certo? O do D, ele está bem proporcional, do C, maior, e do A, maior ainda. O que acontece? Quando você pouco planeja, começa a fazer e vai vendo no caminho que você precisa corrigir e vai fazendo e nananana, muitas vezes você fica correndo atrás do próprio rabo. Fica o quê? Refazendo o serviço, sabe? Perdendo esse tempo, igual eu dei esse exemplo. Mas quando a gente olha pela base aqui da imagem, então olhando o quê? Uma base maior, ou seja, gastando maior tempo, horas de trabalho, planejando, depois fazendo, você vai ter pouca necessidade de checagem, né, desse acompanhamento, porque vai ter feito sentido tudo que você fez, vai ter sido bem calculado, bem planejado, e a correção muitas vezes é pequena, tá bom? Então, quanto antes você se planejar e parar realmente, dedicar esse tempo, mesmo que janeiro já tenha passado, você faça isso agora, começo de fevereiro, não perca mais tempo. Garanta e invista esse seu tempo planejando e olhando realmente para suas metas, para que os seus esforços sejam realmente produtivos, tá? E você não fique apenas ocupado. Então, eu trouxe até essa frase.
é a tranquilidade de estar fazendo a coisa certa na hora certa. Então, tem que planejar. Não dá para colher antes de plantar. E o plantar, aqui nesse caso, ele faz parte desse planejamento. Então, vamos pensar o seguinte: você tem algum objetivo, né? E eu já trouxe esse seu conceito, então, sobre que é importante planejar. Mas então vamos entender. Nós temos as definições de objetivos como um objetivo aqui no topo. Nós temos um plano de ação, que é o corpo, onde isso vai tornar possível, e o planejamento semanal, que é algo onde vai te deixar aonde? No jogo, vai te deixar sempre aqui, sem perder, porque dependendo da sua meta, seja muito distante. Agora eu gostaria até de fazer uma observação. Nesses últimos 2 anos, nós vimos que nós não temos controle de muita coisa, que o cenário pode mudar drasticamente num contexto global e que, então, talvez não faça sentido também você fazer longos planejamentos, metas muito distantes, porque muita coisa pode acontecer. Não estamos querendo uma segunda pandemia, mas que a gente utilize dessa para tirar lições como a metodologia ágil, que esse é um outro treinamento que eu vou trazer para vocês, de que nós podemos, então, fazer esses ciclos que eu ensinei do PDCA de uma maneira rápida, no sentido de fiz, testei, e aí eu posso fazer novos ciclos. Então, objetivos que a sua meta não seja tão grande. Na Mary Kay, eu aprendi uma frase que era assim, você consegue comer um elefante? Não, mas fatias pequenininhas, ou seja, pequenos pedaços, você consegue. Né? Eu não gosto muito mais desse exemplo que eu fico pensando no elefante, mas pense no seguinte, num grande objetivo. Então, talvez uma meta muito distante, de 10 anos, de 5 anos, esteja muito longe. Então, esse nosso trabalho aqui hoje vai ser como você tornar isso de uma maneira mais próxima, para que você não desista antes, para que as coisas que surjam não sejam impeditivos, tá? O passo C do PDCA, ele é importante por conta disso, porque às vezes alguma variável entra dentro do seu planejamento, ou seja, alguma coisa, alguma circunstância acontece e você tem que reavaliar, tá bom? Então, aqui a gente vai passar em como nós vamos fazer isso. E aqui eu trago para vocês, então, sobre definição de objetivos, uma outra técnica que se chama SMART. SMART é também uma sigla em inglês, também uma ferramenta da administração, onde S quer dizer específico, tá? O M de mensurável, o A de alcançável, o R de relevante e o T de tempo definido, ok? Então, vamos dizer que você queira, nesse ano de 2022, ter um novo salário. Vamos falar que você ou ficou desempregado, ou então você teve uma redução, às vezes você já está empreendendo, então não tem um salário fixo, mas você trabalhava com vendas e o seu contexto mudou, você teve alguns impeditivos, às vezes teve que fechar um ponto físico, teve que se readaptar e teve uma redução de renda. Então, vamos dizer que você tem um objetivo, a gente não pode falar, eu quero ficar rico. Só falar não funciona. Então, ficar rico também é muito abstrato, é muito amplo. É igual falar, o que é sucesso para você? Às vezes, sucesso para você é totalmente diferente do que é sucesso para mim. Então, ficar rico para você talvez seja só ganhando Mega Sena. E para mim, ficar rica seja outra coisa. Então, vamos pegar um exemplo só para dar um rumo. Então, seja aumentar a minha renda, ou ter um novo salário, ou alcançar um determinado patamar. Então, quando a gente olha para uma meta, né, para uma definição de objetivo, utilizando a ferramenta SMART, então, específico, tá? Então, não pode ficar amplo, tem que definir qual que é o objetivo. Então, vamos pegar, para um fim de exemplo, ter uma renda de 5 mil reais até o final do ano, ok? Ter uma renda de 5 mil reais, eu defini, é específico. Mensurável. O que é o mensurável?
Mensurável é justamente isso, incluir números. Então, definir 5 mil reais como um valor é tornar mensurável. Se hoje eu tenho 1.000 e eu quero chegar em 5, eu preciso ganhar mais 4, certo? Preciso ganhar 5 vezes mais dos 1.000 para poder, então, ter os 5 mil reais. Datas. Eu quero ter esse salário de 5 mil reais até o final do ano. Tá? Quantidades, tamanhos, tudo isso é possível. Então, quando a gente fala de peso, então eu quero emagrecer. Emagrecer quanto? Em quanto tempo? Tá? Isso é fundamental. Outra ferramenta, outro elemento dessa ferramenta é o alcançável. Pegando até a deixa desse exemplo do emagrecimento. Você consegue perder 10 quilos em um mês? Gente, tem que ser algo possível, tá? Tem que ser algo que não seja utópico. Você tem que conseguir fazer um objetivo, né? Definir um objetivo que realmente seja alcançável, né? De uma maneira não apenas saudável, né? Pegando esse exemplo do emagrecimento, mas também sustentável. Você faz uma dieta extremamente restritiva, no primeira fraquejada você come igual uma capivara, né? Como dizem ultimamente. Então você come compulsivamente e normalmente não é o caminho, né? Então alcançável. Adianta você também falar que vai virar milionário ainda esse mês? Sabe, nós precisamos ter critérios. Ganhar a renda de 5 mil reais em um dia, hoje em dia, isso até dependendo da ferramenta de trabalho que você tem, até é possível. Porém, a gente tem que ver dentro da nossa realidade e dentro do que nós estamos nos propondo. É alcançável porque realmente eu vou conseguir passar por todo o processo que é necessário, às vezes estudar, às vezes aplicar, para que isso seja possível realmente. Então, porque a principal causa das desistências é essa definição de metas muito utópicas, muito discrepantes de uma realidade, ok? Fica distante. Relevante. Essa meta, essa daqui é muito importante, porque também não adianta a sua meta ser clara, mensurável, né, com números, é possível, só que não ter a importância nenhuma. Como eu disse lá atrás, não adianta você fazer aquilo que não era nem para estar sendo feito. Então, a relevância a importância desse objetivo para você é o que vai fazer você não desistir. É o que vai fazer você estar, né, à noite aqui me assistindo. É você querer esse desejo ardente de fazer a coisa acontecer, de mudar a sua realidade. Às vezes, lá igual a primeira frase, por desespero, você já está no seu limite, você precisa mudar o jogo. Então, a relevância desse objetivo, isso tem que estar gritante para você. Tem que estar, post-it na sua frente, o porquê que você está fazendo isso, por que você vai se comprometer, né? Por que você vai se disciplinar, enfim, entre outras coisas. E por último, né, nós precisamos garantir que o prazo para a realização desse objetivo seja coerente, né? Não dá para ter uma coisa também irracional, gente, né? Não dá para ter uma coisa que foge da noção. Então, nós temos 24 horas por dia, existem ferramentas, né, para você conseguir ser bem produtivo, focado, etc. Só que nós temos um limite, muitas vezes é igual plantar, né? Você plantou uma semente na terra. Tem um tempo, gente, tem um processo, tem que respeitar. Não é porque você plantou hoje que amanhã vai ter um broto de feijão já lá para fora, né? Uma florzinha, uma rosa desabrochando. Não dá, tem um tempo. Então, defina qual é o tempo também que, não só considerando o processo, mas um tempo que você se propõe a se manter comprometido, porque isso é outra coisa que é muito importante. Talvez, se você coloque um prazo muito curto, isso te gere um estresse, uma ansiedade, um desgaste desnecessário.
E se você põe uma meta lá na frente, está distante, você começa a procrastinar, fala, hoje não vou fazer não, mas não tem problema, porque ainda dá tempo. Aí você faz isso um outro dia, um outro dia, um outro dia, e quando vê, você não fez nada, e muitas vezes aquele tempo ficou curto, e você não aproveitou ou não conseguiu fazer o que precisava do jeito que deveria ser feito, ok? Então, smart, até mesmo do inglês, é inteligência. É a definição inteligente de objetivos, o uso dessa ferramenta. Então, aqui trouxe alguns exemplos dentro até de algumas coisas que a gente estava falando, né? Ter renda mínima mensal de R$5.000 por mês até o final do ano. Então, você fazer uma construção. Tenho hoje 1.000, amanhã vou ter? Não, mas você está se propondo, você tem um objetivo. Então, qualquer avanço que você tenha, isso já faz parte de você estar avançando na sua meta, você está no caminho da sua meta, porque você está crescendo, tá? Ser promovido para uma posição de coordenação na minha área da empresa até o final do ano, né? Então, você está dando nome aos bois, você está definindo aonde você quer chegar, quando você quer chegar, né? Em que contexto. Entregar o projeto X antes de julho, com a avaliação mínima de 80% de satisfação dos clientes. Aqui, ó, vou pegar o exemplo da Ariadne, que está nos assistindo. A Ariadne, ela é de Hortolândia. Nós temos muitos anos de amizade. Ela foi minha consultora dentro do Mary Kay há um bom tempo atrás, se não me engano, desde 2014 ou 15, 16, sei lá. Nossa amizade permaneceu mesmo depois dela sair da Mary Kay. E hoje ela está empreendendo, abriu uma hamburgueria, um local físico, planejou, fez isso no começo da pandemia, teve o seu impacto e agora está reinaugurando com tudo e está sendo um sucesso. Então, por exemplo, para a Ariadne, é um exemplo que esse último tópico aqui é um case, por exemplo, que ela pode pegar como deixa de estar começando e já começar a mensurar, tá? Pegar esses indicadores de quantos clientes que vão lá, quantos realmente gostam, quantos fazem algum tipo de reclamação, algum tipo de sugestão, quantos pedem alguma alteração, quantos voltam, entendeu? Então, começar a mensurar isso. Isso pode trazer depois, quando ela está, se não me engano, no iFood, né? Depois, avaliações positivas, usar as avaliações também como critério, como objetivo, entende? Então, tudo isso é muito importante. Então, se você definir um objetivo, agora é importante a gente transformar isso, né? Começar a tirar do papel. A gente trouxe a clareza do que você quer, né? Então, para não ficar no campo das ideias, para não ficar vago no eu quero emagrecer, eu quero ficar rico. Então, quando a gente fala de transformar em projeto, é importante entender que um projeto é um esforço temporário. Então, gente, sempre vai ter que ter um objetivo. Quando a gente fala de meta, é com data, é com tempo definido, né? Com recursos delimitados, ou seja, você sabe quais serão as suas ferramentas, os seus recursos, né? O que vai viabilizar. E com a finalidade de um resultado único, ou seja, então, ter uma renda de R$5.000 por mês até o final do ano, o resultado é ter uma renda de 5.000, tá bom? Então, só que projetos têm uma elaboração progressiva. E é isso que eu disse para vocês. Todo avanço é avanço. Tá? Todo passo que você dá, toda vez que você está disciplinado, ainda faz parte, né, de um contexto, mas que você está fazendo coisas que você já não fazia antes, ou seja, você está realmente caminhando. Tudo bem? E aqui, vou beber uma água. E aqui, então, o que é importante? Talvez você ainda não tenha certeza também de todos os recursos que você vai precisar, né? Você definiu o seu objetivo, mas não está muito claro ainda como você vai fazer tudo isso acontecer. Então, aqui eu trouxe uma outra ferramenta. Essa aqui é uma ferramenta do coaching, que se chama Roadmap. Trouxe um exemplo aqui já para vocês, só para vocês entenderem. Vamos dizer que hoje
você trabalha como motorista numa frota de caminhões. E você olha, você já enxergou uma demanda de mercado e tudo mais, e você quer empreender, quer trabalhar por conta, porque você não quer mais as loucuras de frete, né, de cruzar o Brasil, né, ter um horário para chegar e uma distância longa para percorrer, se colocar em risco, enfim. Então, aqui trouxe um exemplo. Você tem o objetivo de se tornar um profissional autônomo na área de transporte, tá? Então, esse é o seu objetivo, lá na frente. Se às vezes você não tem tanta clareza, você está começando, né, nesse mundo de gestão, de negócios, de pensar de uma maneira administrativa, de pensar em como construir as coisas, talvez seja mais fácil você utilizar dessa ferramenta. Então, beleza, já estou empreendendo. Qual que vai ter sido o passo anterior a isso? Então, pedir demissão. Legal. Mas então, antes de pedir demissão, o que eu preciso já ter estruturado? Não, eu preciso ter estruturado qual vai ser a minha plataforma de trabalho, de que maneira eu vou, aonde vai ser onde eu vou trabalhar. Ah, legal, já defini que vai ser, vou utilizar como um ponto base a esquina tal com a rua tal. Legal. E aí, eu vou continuar trabalhando com caminhão? Não, agora eu quero trabalhar com carros, eu quero trabalhar dentro da cidade. Ou então quero trabalhar com transporte urbano, mas fazendo tipo leve trás, aqueles serviços com vans. Então tá, então vou ter uma van. Maravilha. Eu tenho uma van hoje? Não. Eu trabalho para os outros dentro de um caminhão e quero trabalhar com uma van dentro da cidade. O que eu preciso, então? Eu preciso ter uma van. E para ter uma van, o que eu preciso fazer? Eu preciso comprar essa van, eu preciso ter dinheiro para ela. Então, para ter dinheiro para a van, eu preciso economizar, eu preciso guardar, né, me planejar financeiramente. E para planejar financeiramente, então quer dizer que eu posso ir guardando esse meu salário, posso ir economizando, apertando um pouco, mas só esse pouquinho que eu consegui guardar não vai ser suficiente, ou talvez demore demais. Então, o que eu posso fazer? Eu posso começar a fazer um extra. Eu posso fazer num outro turno, eu posso começar a vender alguma outra coisa, eu posso pegar uma representação, não importa. Então, aqui a ideia é que se você ainda também não tem essa clareza dos passos e dos recursos, de tudo que está envolvido dentro do seu objetivo, faça esse exercício de trás para frente. Vou pegar um outro exemplo para vocês. Alguns anos atrás, eu era casada e eu havia feito um exercício de roadmap, como era a minha vida ideal. E aí, dentro desse exercício de vida ideal, tinha alguns objetivos que eram do casal, tinha alguns objetivos que eram apenas meus, alguns objetivos que eram meus com a minha família, enfim, meu trabalho, etc. Mas eu comecei a listar absolutamente tudo. E aí aqui você também pode fazer isso. É uma outra forma, mas que também funciona. De você pegar uma folha, tá? E começar a escrever. Como que eu quero que seja a minha vida? Então vamos dizer que seja morar numa casa tal, que tenha piscina, vai ter um jardim lindo, um gramado bom para os cachorros correrem, com uma churrasqueira legal, porque eu gosto de receber os amigos, vai ter uma sala de jantar grande, porque aí eu posso fazer, inclusive, reuniões, treinamentos, convidar pessoas para cafés, alguma coisa mais VIP, receber meus mentorandos, e nananã, enfim. E aí, nesse tipo de exercício, vai tudo que você imaginar. Eu quero ter porcelanato na minha casa, eu quero que minha piscina seja de tal tipo de material, eu quero jardim bonito. E aí, quem que vai fazer isso? Eu que vou ter que faxinar tudo isso? Não, eu quero também ter, né, um diarista, um jardineiro, quero ter uma cozinheira, eu vou comer fora, eu vou comer aqui, eu quero viajar quantas vezes no ano,
eu quero me alimentar de que maneira, como é a minha geladeira, enfim, começa a viajar nessa dando, né, vazão mesmo, começa a escrever. O que acontece? Quando você começa a olhar desta maneira, você começa realmente a fazer alguns tópicos. Então, um outro momento, só para ficar a história completa, tá? Eu parei, então o que eu fiz? Eu listei tudo isso. Então, maravilha, eu quero malhar na Bodytech, eu quero fazer pilates, não sei o quê, eu quero ir no salão, sei lá, toda semana, uma hora fazer cabelo, outra hora fazer a unha, ou então vou no salão uma vez por semana, mas faço tudo que eu tenho direito lá, eu quero ir fazer massagem, eu quero ir na podóloga, sei lá o que mais que tem de serviços, nananã. Listar tudo. Eu quero me vestir de tal forma, eu gosto das roupas de tal loja, eu quero ter tal tipo de lazer, eu gosto de ir no cinema, eu gosto de ir no restaurante, nananana. Começa a listar tudo. E agora, começa a estimar na sua frente, né? Então faz uma lista mesmo e começa a estimar essas coisas. Quanto essas coisas hoje custam, ou quanto você estima que custem. Ou, por exemplo, hoje qualquer saidinha que você vá num restaurante, se for em casal, normalmente já gira em torno de quase R$ 200. Então, se você estima R$ 200, uma noite bem servida, né, um lugar legal, e às vezes você nem está falando de estripulias, tá? Mas passar uma noite, umas 3, 4 horas em algum lugar legal, vamos falar que você gira em torno aí de um gasto de R$ 200. Você vai sair quantas vezes na semana? Você vai sair na sexta-feira só? Sexta e sábado? Não, algum outro dia da semana? Às vezes vai ter dia que você vai sair noite das amigas, o futebol do pessoal, enfim. Começa a listar quanto custam essas coisas. Pé e mão hoje, o pé e mão hoje está R$ 65. O cabelo, o corte, 150. Uma maquiagem, se eu for fazer de uma maneira profissional, também gira em torno desse valor, 120, 150. Enfim, começa a listar. Pacote de drenagem mensal. Estou dando exemplos, né, femininos aqui. Femininos não, exemplos estéticos. Mas aí você começa. O jardineiro, quanto custa um jardineiro? Quanto custa o piscineiro? Quanto custa a ração? Gente, eu tenho 2 cachorros de grande porte hoje. Cada um come um saco de 15 quilos de ração por mês. Essa brincadeira sai R$ 300 por mês hoje. Não estou falando nem do biscoito, nem do osso, nem da bolinha, nada das outras coisas. Só a ração. Então, todo mundo acha lindo, né? Um golden, um labrador, cachorros de comercial, né? Eu falo. Bem, já viu quanto pelo que solta? Vai ser dentro de casa, você vai ter que ter, né? Quem que vai limpar? O cachorro vai tomar banho aonde? O cachorro gosta de água, entra na piscina, quem que vai secar? E remédio, e vacina, e não sei o que lá. Vocês já entenderam, certo? Faça esse exercício, dê vazão à sua vida dos sonhos, coloca no papel. Mais que tudo, é para você ter uma noção, não é para te desanimar, não. É ao contrário, é você ter uma noção. Se hoje, o quanto que essas coisas você estima custar, qual seria, então, essa sua despesa mensal aí, desse seu objetivo de vida? E foi tão interessante que quando eu fiz esse exercício, gente, eu coloquei coisas que... coloquei plano funerário, porque hoje em dia, né, até, hoje em dia não, sempre, mas para morrer, dia pelo menos uns R$ 7.000 para você ter um buraco na terra, né? Então, mesmo que você queira cremar, também custa um tanto. Então, minha gente, a gente tem que levar em consideração. A gente não pede para nascer, mas para morrer custa. Então, vai sobrar para alguém isso. Então, de que maneira você quer lidar com essa situação? Seja para você, seja para um familiar, né? A gente não quer que seja amanhã nem nada, mas a gente tem que pensar nessas coisas. Então, de que maneira nós estamos nos planejando, nos organizando, tá bom? Mais uma coisa, fez esse exercício enxergou o total na época, isso tem uns 4 anos,
talvez mais, talvez uns 5, 6 anos, que eu fiz esse exercício pela primeira vez. Na época, o custo estava dando de 10 mil reais por mês, né, da minha vida dos sonhos. E eu quero ter uma renda que só pague essas contas, ou eu quero poder ter margem, eu quero poder investir, eu quero poder ter uma reserva de emergência, eu quero poder ajudar, às vezes, inclusive isso, tá, também, se é doação para a igreja, alguma assistência social, alguma coisa assim que você faça. Então, gente, é um direcionamento. Coloca esse seu objetivo. Aqui hoje a gente não está querendo deixar nada no campo das ideias, é tornar cada vez mais palpável. Essa é uma sugestão muito ampla, tá? Mas também eu acho que é um exercício válido. Como aqui nós estamos definindo metas para agora, e principalmente agora, para esses próximos 90 dias, para a gente fazer um ciclo, né, um sprint, um período aqui curto, mais próximo que você consiga fazer, esse é o objetivo, tá? Então, mas não deixe de fazer esse outro exercício de uma vida ampla para que você enxergue que o que você está fazendo agora é um degrauzinho, um tijolinho perto, né, dessa evolução, dessa construção dessa sua vida ideal, ok? Essa vida dos sonhos. E aqui o que é muito importante? Existem 2 motivos pelos quais as pessoas não atingem seus objetivos. Elas não fizeram um bom plano de ação, ou elas não executam o seu plano de ação. Essa frase é do Vicente Falcone. A Falcone Consultoria é uma das maiores, se não a maior consultoria empresarial hoje aqui no nosso país. Se não me engano, até da América Latina eles têm bons números. E, enfim, o Vicente Falcone tem vários livros, inclusive. Mas por que acontece? Só planejar funciona igual assim, querer é poder. Querer é o começo do iceberg, né? A ponta do iceberg. Porque você precisa querer agir, querer mudar, tudo mais. O desejo, por si só, não muda a realidade, né? Quero emagrecer, quero um brigadeiro, quero, sei lá, não, só isso não faz materializar nada. Então, nós precisamos ter alguns objetivos, né? Precisamos definir esse plano de ação, mas precisamos executar também. Para ficar mais fácil, trago mais uma ferramenta. Eu estou tentando deixar simples, tá? Deixar palpável para vocês conseguirem replicar. Então, uma ferramenta que eu quero trazer aqui para vocês é a seguinte. Opa, foi para o lado errado. 5W2H. Mais uma sigla em inglês, mais uma ferramenta da administração, mas que ela é poderosíssima. Então, a gente vai começar pelo what. O que? Então, vamos pegar o seu objetivo dos 5 mil reais de renda mensal. O que será feito para você ter essa renda mensal? Quando será feito? Onde será feito? Por que será feito? Quem fará? Quanto vai custar? Como será feito? Aqui eu vou trazer um exemplo. Vou pegar o da Cris, que está assistindo. A Cris comentou comigo antes da gente começar a gravação que ela comprou alguns cursos que ela tinha já se proposto terminar os cursos em outubro e até agora não saiu do lugar. Então, ela me falou que o objetivo é terminar os cursos, cumprir, né, com os cursos que ela investiu. Então, o que será feito? Assistir a todas as aulas do curso. Quando será feito? Aqui é aquela hora que ela vai ter que definir se vai ser de dia, depois né, na hora do almoço, se ela vai acordar mais cedo para isso, se vai ser depois do expediente, se vai ser só de final de semana. Ela vai ter que definir um horário, quando que ela vai assistir essas aulas. Ela vai olhar qual é a duração dessas aulas. Então, são aulas de 45 minutos, são de 30, são mais. Eu vou... então, para ter essa noção de quando será feito, quanto que isso vai demandar né, de reserva, de trancar aquele horário na agenda dela. Tá? Onde será feito? Mais uma vez,
eu posso assistir pelo meu celular, consigo fazer, por exemplo, eu estou assistindo um treinamento e eu tenho colocado ele para ouvir pelo celular enquanto preparo as comidas. Então, almoço, jantar, eu coloco ele na janela, assim, né, num lugar seco, e vou cozinhando, vou fazendo as coisas e o treinamento vai acontecendo. Então, hoje eu já tinha assistido 62% do curso em 2 dias. Estou anotando? Não, mas eu estou ouvindo e estou fazendo, né? Tipo, já estou avançando nisso. Então, onde será feito? Nesse momento está na cozinha. Onde está sendo feito? Está sendo feito pelo celular. Onde está sendo feito? Está sendo feito, no quando será feito? Está sendo feito no horário das refeições, mas enquanto eu preparo as refeições. Por que será feito? Então, por que eu estou assistindo um treinamento? Por que a Cris está assistindo um treinamento? Porque nós temos objetivos, então eu vou pegar o meu treinamento, aperfeiçoar as minhas skills, as minhas habilidades, minhas competências com o mundo digital, né? Para que eu consiga fazer cada vez mais conteúdos que agreguem e que esses conteúdos cheguem a mais pessoas. Então, a Cris vai ter o curso dela. Por que ela está fazendo? Porque ela quer melhorar a vida dela em tais aspectos. Aqui é um ponto importante. Quem fará, é fundamental que dentro dessa sua meta SMART, você tenha no máximo uma pessoa a mais, além de você, sendo responsabilizada. Por quê? Porque senão é aquela coisa, cachorro com muito dono morre de fome, tá? Então, você precisa ter, no máximo, mais uma pessoa, além de você, responsável pelo cumprimento de tal objetivo. Então, se tratando de curso, eu que tenho que assistir, não adianta outra pessoa assistir, né? Ou dependendo do assunto, talvez até possa falar, assiste aí, me faz um resumo e eu vou falar sobre. Mas se eu quero aprender sobre algo, eu que tenho que assistir, certo? How much? Quanto custa? Aqui, custou um tanto o meu curso, custou um tanto o curso que a Cris está assistindo, e vamos dizer que assim, talvez você esteja também querendo fazer algum tipo de curso, ou vamos pegar o exemplo da academia que eu tinha falado. Quero fazer a Bodytech. A Bodytech custa R$ 500 mensais. É uma baita academia, uma academia fantástica, completa, nível A. Eu posso, dentro de um objetivo, se meu objetivo for o emagrecer 10 quilos até dezembro, fazer uma academia mais simples, uma academia menor, uma academia mais barata e começar a fazer isso? Ou o meu objetivo é ser dentro da Bodytech mesmo e aí então eu vou economizar para que eu tenha condições de ter economizar ou então ter mais uma outra forma de renda para que eu possa gastar esses R$ 500 mensais na academia, tá? Então, quanto custa é também você parar e analisar se é algo que você vai reorganizar suas finanças, se você precisa levantar novos recursos, se você precisa enxugar algumas contas, ou então se você vai mudar talvez a data, que isso é uma outra coisa. O plano a gente não muda, o objetivo a gente não muda. O que a gente pode mudar é o planejamento, é fazer ajustes dentro, né? Então, não consigo pagar R$ 500. Se hoje eu estou com essa renda de 1.000, eu não consigo gastar R$ 500 numa academia, tá? Não dá. Então, nós precisamos ter também essa coerência. Então, essa escolha é um critério na hora de você tornar esse seu objetivo, né, dentro de um planejamento. Então, aqui, e por último, o how, né, como será feito. Porque, então, é isso que eu estou dizendo, custa tanto, mas eu tenho esse tanto? Não. Então, eu preciso pensar em estratégias, ou economizando, ou ganhando mais, ou vendendo alguma coisa, me desfazendo de alguma outra coisa, ou então deixando para que esse objetivo aconteça num período de tempo maior para que eu me organize para tal. Tudo bem? 5W, 2Hs, para absolutamente tudo que você tiver que definir, saber por onde começar, é aqui que você faz. Tá bom?
E aqui eu gosto dessa outra frase que diz o seguinte: se você diz que valoriza algo, comprove. Então, com a sua agenda ou com o seu extrato bancário. O que isso significa? É aquilo de não faltar tempo, falta prioridade. Falta você definir aquilo como realmente algo importante. Algo que você está se, não apenas organizando, mas se comprometendo para que realize. Tá? Então, depois eu vou trazer outros treinamentos complementares a esse, mas aqui fica essa sugestão, né? Que você pare e olhe quanto de fato você está querendo isso, quanto de isso tem sido colocado dentro do contexto do seu dia a dia, né? Porque não adianta falar que você quer, mas você não está fazendo nada para isso. A proposta desse treinamento é justamente mudar essa situação, né? Esse cenário. Muito bem. Então, quem faz? Como que faz? Aqui eu vou trazer, já finalizando o treinamento, 2 ferramentas. A revisão semanal e a revisão diária. Por quê? Porque a gente está fazendo isso, né? Tirou do campo das ideias, definiu o nosso objetivo como um objetivo SMART. Aí, dentro desse objetivo, nós destrinchamos o que precisa ser feito através do 5W2Hs, né? Olhamos também, utilizamos como ferramenta complementar o roadmap, olhando lá na frente e trazendo quais são os passos que vão estar até aqui, né? E agora, na prática, no dia a dia, como que a gente faz isso tudo ser encaixado dentro, né, da nossa vida? Não é uma aula de gestão de tempo essa agora, como eu disse, eu vou trazer outras complementares, mas vou trazer aqui algumas ferramentas que te ajudam a se manter no prumo, a não desviar o olhar do seu objetivo ao longo do dia, tá? Então, uma coisa que eu aprendi dentro de Mary Kay e depois estudando sobre ferramentas de produtividade é o seguinte: nós todos os dias à noite fazemos uma revisão do nosso dia e definirmos no máximo 6 prioridades para o próximo dia, tá? Nós temos inúmeras tarefas, mas é importante que você delimite 6, porque às vezes você vai numa lista de 18 e cumpre 3, você fala, putz, meu, não servi para nada, né? Não fez nada. Sendo que existem diversos estudos que mostram que esse número de 6, 7 tarefas é o número ideal, tá? Que você não passe disso, porque senão depois você realmente tem esse efeito rebote. Você faz uma lista muito grande e aí você não cumpre e você se sente mal, tá? Então, olhar o que você conseguiu concluir no dia de hoje, o que ficou pendente, e aí olhando quais são os seus compromissos dos próximos dias, o que você precisa, essas tarefas, essas atividades, elas podem ser reorganizadas, elas vão precisar ser reordenadas numa ordem de prioridade. Às vezes, não deu para fazer isso hoje, mas também não adianta ser amanhã, então isso daqui vai lá para sexta-feira. Tá? Isso tem que ser considerado. E faça antes de dormir, porque isso faz parte de você fazer um download da mente. Você passa a dormir melhor quando você tira, né, da cabeça, é o que eu disse, materializa, põe no papel, esvazia, faz o download da sua mente, tá? Limpa a memória cache da sua mente, escreve e você começa o dia mais ativa, porque você já sabe o que você precisa fazer. Não fica aquela coisa do tipo, nossa, amanhã é quarta, então de quarta-feira, o que eu faço mesmo? Sabe? Esquece, não precisa mais, tá? E tenha isso de uma maneira fácil, na sua mão, no seu celular. Hoje não faltam aplicativos de tarefas, de listinhas para você dar check, ou então versão impressa. Eu gosto muito da versão impressa, gosto de sair ticando, riscando, canetas coloridas, essas coisas. Mas você escolhe a ferramenta que funciona é aquela que você usa, combinado? E uma revisão semanal. Aqui eu até trouxe alguns itens a mais, confesso que eu ainda estou aquém de vários deles, como por exemplo, minha caixa de entrada é vergonhosa, porque eu acho tudo importante, acho que tudo, eu bebo muito dos formatos, eu aprendo muito com os formatos, não só com os conteúdos. Então, títulos, né, manchetes, enfim,
gatilhos. Então, eu acabo tendo muitos e-mails a mais ali que não necessariamente eu uso, mas que estão ali numa pastinha. Mas, enfim, pegue e revise. Caixa de entrada, WhatsApp, DM do Instagram, enfim, Facebook, Messenger. Onde que você tem essas entradas de informação? Quais são as próximas ações? Eu já falei, mas talvez você não tenha escutado ainda essa aula. Eu gosto de fazer planejamentos eu faço do meu ano, do meu mês, tal. Mas as minhas semanas, então sempre eu tenho agenda com visão semanal. Porque o que acontece quando você tem uma agenda impressa, por exemplo? Ou então mesmo a virtual, só que você coloca a visão só diária. Aí você vira no dia seguinte, putz, era hoje isso daqui, nossa, eu tinha que ter feito. Quando você olha a semana, você tem muito mais clareza, muito mais noção do seu tempo disponível. Tá? Então, isso faz total diferença. E a minha sugestão é que você, nesse detalhamento de tarefas, você planeje no máximo 3 dias, tá? 3 dias para frente do que você está. Por quê? Porque essa questão de você ter essa noção do tempo daqui 3, 4 dias, fica mais fácil de você fazer esses ajustes e também de definir coisas que sejam pertinentes para aquele momento, tá? Então, isso também ajuda você a trazer, né, mais próximo, mais palpável, no miudinho, no detalhinho, cada atividade que você precisa e cumprir, que elas não se tornem, então, muitas tarefas, sejam algumas para serem cumpridas naqueles dias, naquele período, tá bom? No meu Instagram, já falei um monte, vai lá nos destaques, tem de planejamento, tem muita dica lá sobre como eu organizo meu tempo. E muitos de vocês aqui já estão cansados de saber, ou me acompanham há muito tempo, até mesmo de Mary Kay, né, desses 10 anos treinando equipe, já me viram falar muito sobre isso. Para quem não, então seja bem-vindo, pode aprender, e depois eu trago um novo vídeo aqui no YouTube também. Comprometimento com seus objetivos, prioridades, como eu disse, tá bom? Aqui eu gosto muito dessa frase. O que não se mede, não se gerencia. E o que não se gerencia, não se melhora, tá? Então, se você quer tudo flua, bora fazer, tá? E é muito legal, porque a partir da segunda vez, gente, que você tá revisando, já vira um planejamento, já entra num ritmo, tá? Num ciclo de melhora contínua. E já aqui, nos finalmente, eu trago essa frase que é: por um lado, todos queremos ser felizes. Por outro, todos sabemos as coisas que nos deixam felizes. Mas não fazemos essas coisas. Por quê? É simples. Somos ocupados demais. Ocupados demais fazendo o quê? Ocupados demais tentando ser felizes. Essa frase é do Matthew Kelly. Eu li no livro O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã eu li pela primeira vez, se não me engano, em 2015. E é um livro que eu leio pelo menos uma vez por ano. Tá? Recomendo. Esse daqui, ó. Tem 2 livros que eu recomendo para vocês. O Milagre da Manhã, do Hal Elrod, é um best-seller. E também esse pequenininho do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. São 2 livros que te ajudam muito para metas, clareza de objetivos e rotina, tá? Principalmente. E aqui essa frase do Matthew, ela é muito legal. Por quê? Porque quantas vezes, então, mesmo fazendo tudo isso, você ainda fica rodando, né? Correndo atrás do rabo, não produzindo tanto que poderia produzir. E aqui eu te trago mais uma ferramenta para a gente poder finalizar. É a última ferramenta que eu vou te trazer. É o seguinte, você fazer checklists. Hoje eu tenho uma agenda de compromissos, eu tenho uma distribuição das minhas metas no longo prazo, né, no curto, médio e longo prazo, mas diariamente eu tenho checklists. E aqui até trouxe essa imagem daily life, né, daily life, ou seja, vida diária, que existem inúmeros tópicos na nossa vida. Então, hora de acordar, de banho, de café, de fazer compras, de conversar, de ginástica, de estudar, de se vestir, maquiar. Gente, uma maquiagem dessa,
como eu estou hoje, eu posso fazer mais rápido? Posso, mas se eu fizer no meu tempo, realmente querendo caprichar, demora 1 hora. Mesmo tendo prática, mesmo, né, habituada a fazer, mesmo assim demora, tá? Então, eu, Lígia, né, querendo fazer algo legal, demora também. Então, talvez se você não tenha tanta prática, vai demorar mais. Ou então, você vai fazer uma coisa mais básica. Mas o que acontece? Dando exemplo, cozinhar, gente. Cozinhar hoje em dia, se você não tiver descongelado ali, um meme essa semana era: se você quer comer carne amanhã, a hora de descongelar a comida é hoje. Né? A hora de você descongelar o bife é hoje. Porque senão não tem como você fazer amanhã. Então, você tem que pensar nessas atividades. Você tem que pensar o quanto tempo você gasta para preparar. Eu acabei de falar que eu assisti 62% do curso em 2 dias, enquanto eu preparo as refeições. Por quê? Porque demanda tempo. Então, dá para eu fazer uma outra coisa, que no caso, né, eu não é um curso que eu estou anotando. Eu estou só escutando, depois qualquer coisa eu volto em aulas específicas que eu já marquei quais são, né, para eu poder voltar e anotar. Mas então, eu posso otimizar esse tempo, porque eu demoro pelo menos 1 hora fazendo almoço, né? Um almoço que possa sobrar para janta, lavar louça depois disso, né? Lavar as panelas, tudo demanda tempo, tá? E você tem 24 horas. Então, eu tenho, você tem. Como que a gente pode fazer? Quando eu falo do empreendedorismo, eu falo também de ser empresária, porque você vai ter muitas funções. Fora a sua vida pessoal, você vai ter muitas funções dentro da sua própria empresa. Então, eu falo, é você que faz o marketing, você que vende, você que produz, você que distribui, você é o que lança nota, enfim, compra mercadoria. Então, aqui eu pus nessa imagem para ajudar vocês a terem norte. Quanto tempo você gasta num deslocamento? Por muito tempo, gente. O meu erro era eu chegar sempre atrasado nos meus compromissos, porque eu calculava mal, ou não calculava, não levava em consideração o tempo de deslocamento. Fazia assim, uma metralhadora de compromissos, e na prática eu não me teletransportava, continuo não me teletransportando até hoje. Então, a diferença é que hoje a pandemia nos trouxe muito mais forte essa questão do digital, né? Eu dou treinamentos online desde 2012, se não me engano, pelo menos, que eu tenho registro assim no Facebook, que vem essas lembranças. Mas isso daqui se tornou, né, arroz e feijão pra gente. Pelo menos uma call, né, uma chamada, uma videochamada por dia, se deixar, dependendo do seu trabalho. Então, o que acontece? Tudo demanda tempo, deslocamento demanda tempo, estudar, preparar. O seu tempo de lazer também precisa ser considerado. Você não é uma máquina, né? Você precisa de tempo de descanso. Falei disso. Deixa eu ver. Acho que foi para Marta, não lembro. Que eu falei, gata, você precisa considerar, né? Porque senão se a gente não realmente reserva tempo, e talvez quando você passa a empreender, o seu tempo seja diferente do das pessoas. Você talvez nem trabalhe das 8 às 18, como a grande maioria, mas você também possa descansar em outros horários. Falei essa semana para vocês, eu tenho a minha rotina familiar aqui, das responsabilidades que eu tenho para com meu pai. Então, o período da manhã seria um período que, inclusive, eu estou bem produtiva. Se eu não tivesse essa responsabilidade, eu estaria trabalhando realmente assim, ó, no gás da criatividade, eu estaria fazendo essas coisas. Mas hoje eu tenho essa responsabilidade dentro de um determinado contexto, precisa ser nesse período. Então, eu posso não estar na pegada ali, mas comece a trabalhar 2 da tarde, comece a trabalhar mais tarde, entende? Então, eu me organizo de acordo com o quê? Com as coisas que eu preciso fazer, mas porque eu tenho essa clareza. E aí essa distribuição do tempo, ela é muito particular sua, tá? Por isso que quando eu falo de gestão do tempo, mas ela é extremamente personalizada. Eu posso te dar as ferramentas no direcionamento, mas eu jamais vou dizer o que realmente tem que ser feito em qual horário para você, porque a realidade é tua, tá? E aqui uma ferramenta que funciona é você criar checklists para essas funções. Então, por exemplo, se eu sei que amanhã eu vou na academia
decidi que eu não vou esperar a Bodytech. Vou começar na academia, vou voltar para o Pilates. Se eu sei que eu tenho Pilates às 7 da manhã, eu preciso, então, ter o quê antes? Então, a roupa do Pilates, sabe? De que maneira eu não preciso acordar tão cedo para ficar caçando as coisas e eu organizo. Depois do Pilates eu vou tomar banho aonde? Eu vou tomar banho lá, eu tenho espaço para tomar lá, vou voltar para casa, vou tomar café antes, eu vou tomar café depois, eu vou tomar café na rua. Começa a listar quais são as coisas que você precisa. Não, eu vou tomar banho no Pilates, e do Pilates eu vou tomar café, e de lá eu vou trabalhar. Então, quer dizer que eu preciso levar algumas roupas, eu preciso, né, separar uma maleta, eu preciso colocar uma toalha, eu preciso de uma troca de roupa, entende? Começa a listar. E você vai ter checklists que são diários seus. Algumas atividades são tão rotineiras, mas que para você também são importantes serem cumpridas. Então, é legal até mesmo para mensuração do tempo. Começa a listar tudo, absolutamente tudo que você está fazendo. Eu já fiz um treinamento para as meninas do grupo de emagrecimento, não é nem grupo de emagrecimento, de hábitos saudáveis que nós temos, que também foi uma iniciativa muito assim, as pessoas perguntando muito dos meus hábitos, né? A Cris está aqui, ela faz parte, e que então eu falei, gente, vocês querem? A gente pode se apoiar, eu não sou da área da saúde, nem pretendo ser, mas a gente pode trocar figurinhas, trocar receitas, etc., e uma incentivar a outra. E começou no carnaval do ano passado, em janeiro do ano passado, e estamos aqui já há um ano do grupo e seguimos forte, né, firmes. Mas o que eu falei lá para as meninas? Eu falei, gente, hoje você lista tudo. Você acordou, fez xixi, escovou os dentes, lavou o rosto, trocou de roupa, tirou o pijama, arrumou a cama, passei café, começa a listar tudo que você faz. E você vai ver o tanto de coisa que você faz, você não tem nem ideia. Mas quando você começa a tornar palpável, tirar da cabeça, tirar do automático, colocar sim, você consegue mensurar. E essa imagem aqui de todos esses símbolozinhos são só um lembrete para você ver que às vezes talvez você esteja esquecendo alguma área, mas que também é importante e que também toma tempo. Cuidar do cachorro, da planta, do não sei o quê. Então, tudo isso tem que ser considerado, porque realmente as horas não se multiplicam, mas você pode utilizá-las da melhor maneira possível. Tá bom? Então, aqui eu quis trazer algumas ferramentas para te ajudar a fazer não só essas suas metas tornarem-se reais no sentido de você dar nome aos bois, mas também um passo a passo possível com ferramentas simples que você consegue tê-las como aliados para que seus objetivos realmente aconteçam. Tá bom? Então, eu agradeço a presença de vocês essa noite. Fica aqui também meus contatos para que vocês possam acompanhar e conhecer um pouquinho mais de mim, conhecer um pouquinho mais da minha trajetória e também do meu dia a dia, né? Principalmente ali no Instagram, mostro isso mais real time e fica à disposição para todos que queiram saber mais sobre empreendedorismo, sobre educação empreendedora, querem começar. Temos também as questões de realmente estruturar um negócio, enfim. Tudo isso estou aqui para auxiliá-los. Combinado? Fica o meu agradecimento por terem ficado até aqui. Uma boa noite para todos e nos vemos em breve. Tchau, tchau, gente.